Olá pessoal, hoje eu, Jefferson, a Ana Luísa e a Tamires, alunos do PIBID juntamente com o professor Eric, vamos falar com vocês sobre o sistema circulatório e o sistema imune. O sistema circulatório tem a função de transportar nutrientes, hormônios, oxigênio, gás carbônico, excretas e células de defesa do corpo humano, além de colaborar na homeostase e na manutenção da temperatura corporal. Ele é composto pelo coração e seus vasos sanguíneos. O coração é um órgão muscular, localizado atrás do osso externo, atua garantindo a propulsão do sangue, funcionando assim como uma bomba. Assim como em aves e outros mamíferos, o coração humano apresenta 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios comunicam-se com os ventrículos por meio de orifícios, protegidos por válvulas. A válvula atrioventricular direita, também chamada de tricúspide, é formada por 3 peças ou válvulas. Já a válvula atrioventricular esquerda, também chamada de bicúspide ou mitral, é formada por 2 válvulas. O sangue atravessa essas válvulas apenas no sentido do átrio para o ventrículo, pois sua pressão fecha a passagem no sentido contrário. Os vasos sanguíneos são responsáveis por garantir o transporte de sangue pelo corpo. No sistema circulatório humano, o sangue circula sempre dentro de vasos, por isso ele é denominado um sistema circulatório fechado. Podemos distinguir 3 tipos principais de vasos sanguíneos: a artéria, as veias e os capilares. As artérias são vasos sanguíneos que garantem o transporte do sangue do coração para todas as partes do organismo. Elas possuem paredes celulares bem resistentes, por esse motivo suportam o sangue de alta pressão que sai do coração. As veias são vasos sanguíneos que garantem o retorno do sangue dos vários tecidos do corpo para o coração. Possuem paredes celulares um pouco mais delgadas do que das artérias, e se destacam por possuir válvulas, que impedem o refluxo do sangue. Já os capilares são vasos sanguíneos pequenos, e que possuem uma parede celular muito delgada, formada apenas por uma camada de células. É nos capilares que ocorre a troca de substâncias entre o sangue e o líquido intersticial. A circulação humana é dividida em circulação sistêmica e circulação pulmonar. A circulação pulmonar, também chamada de pequena circulação, é a responsável por levar o sangue do coração para os pulmões, ou seja, leva sangue pobre em oxigênio para os pulmões e os devolve rico em oxigênio. Neste caso, o sangue rico em gás carbônico sai do ventrículo direito pela artéria pulmonar. Chegando aos pulmões, sofre o processo de troca gasosa e retorna ao átrio esquerdo do coração pelas veias pulmonares. Já a circulação sistêmica, também chamada de grande circulação, é a responsável para garantir que o sangue oxigenado seja levado para todo o corpo e que o sangue rico em gás carbônico retorne ao coração. O sangue oxigenado sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta e é levado para diversas partes do corpo, sofrendo trocas gasosas nos tecidos e retornando ao átrio direito do coração pelas veias cavas superiores e inferiores. Ao chegar ao coração, o sangue rico em gás carbônico é então levado para o pulmão para a oxigenação, iniciando assim o processo de respiração pulmonar novamente. Outro importante componente do sistema circulatório é o sangue. Ele funciona como um sistema de transporte no organismo, levando alimento, oxigênio e hormônios até as células. Por meio do sangue também é removido o gás carbônico e outros resíduos. Outra função do sangue é atuar na defesa do organismo contra agentes estranhos, como bactérias e vírus, juntamente com o sistema imunológico, que será apresentado agora pela minha amiga Tamires. Oi pessoal, eu sou a Tamires e agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema imunológico. Afinal, o que é o sistema imune? O sistema imune é bastante complexo e tem diferentes níveis de organização, podendo se dividir em barreiras físico-químicas, leucócitos do sistema imune inato e leucócitos do sistema imune adquirido. Para entender melhor essa organização, a reação acontece quando o antígeno entra em contato com o nosso organismo. E o que seria um antígeno? Os antígenos são moléculas estranhas que levam o nosso sistema imune a reagir. E a primeira reação que o nosso organismo tem é de tentar retirar essa molécula estranha. As barreiras físico-químicas e mecânicas são as que retardam e impedem a entrada dessas moléculas e agentes infecciosos. São elas a pele, o
trato respiratório, membranas, mucosas, fluidos corporais e entre outros. Se passam essas barreiras, o sistema imune inato e o adquirido começam a agir de outras formas. O sistema imune inato tem as suas células em maior quantidade no nosso organismo, cerca de 80%. Já nascemos com elas e elas são capazes de agir rapidamente no nosso organismo. A primeira reação do sistema imune inato é o grande mecanismo de expulsão, que são provocadas pela tosse, espirro, diarreia, entre outros. Os leucócitos representados do sistema imune inato são os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, células dendríticas e linfócitos NK. Mas nem sempre conseguem impedir os antígenos sozinhos e aí precisam da ajuda do sistema imune adquirido. Como o próprio nome já diz, eles são adquiridos ao longo do tempo e as reatividades das células também. As células do sistema imune adquirido são os linfócitos T e os linfócitos B. O sistema imune adquirido demora de dias a semanas para responder a essas moléculas estranhas e elas são altamente específicas e possuem também memória. Em caso de reinfecção, os anticorpos são reconhecidos e também agem mais rapidamente, mas somente nesse caso de memória. Oi pessoal, eu sou a Ana Luísa e agora eu vou falar um pouco mais sobre vírus, vacina e soro. O que é um vírus? O vírus do latim significa veneno. Os vírus eles podem causar doenças em todos os seres vivos. Eles se reproduzem no interior de células vivas, pois não possuem metabolismo próprio e usam do metabolismo de outras células hospedeiras para auxiliar na replicação do seu DNA ou RNA. Eles são chamados de agentes patogênicos. Todo mundo deve estar cansado de ouvir falar do SARS-CoV-2, também conhecido como coronavírus. Mas como o vírus age no nosso sistema imune e como a vacina age sobre ele? Bom, quando temos contato com o vírus do SARS-CoV-2, a nossa defesa inata entra em ação com os seus mecanismos de defesa. As células de defesa atacam o coronavírus tentando destruí-lo. Mesmo com diversas pesquisas, ainda não sabemos exatamente qual o mecanismo de defesa imune age ao detectar o coronavírus no corpo, o que leva, em casos mais graves, a respostas imunes muito exageradas e ineficientes, o que tem consequências em diversos órgãos do nosso corpo, podendo levar a pessoa a óbito. Devido à facilidade de replicação do vírus e à alta especificidade do nosso organismo, o sistema imune inato não consegue combatê-lo facilmente. E a resposta específica gerada pelo sistema imune adquirido leva de dias a semanas para serem produzidas, o que no caso do SARS-CoV-2 não é possível. E afinal, como age a vacina no nosso sistema imune? As vacinas são uma defesa artificial, criadas em laboratórios. Algumas vacinas podem ser produzidas com partes do código genético do próprio vírus, sem nos causar a doença. E ao ser injetada no nosso corpo, esse fragmento contido na vacina estimula o nosso corpo a produzir defesa prévia. Após a vacinação, ao entrar em contato com o vírus, o sistema imune logo reconhecerá aquele corpo estranho através das suas células B de memória. E o vírus é rapidamente destruído sem causar maiores prejuízos à nossa saúde. Além das vacinas, que são feitas em laboratório, temos também os soros. A preparação dos soros pode ser feita em cavalos, coelhos ou cabras. São injetadas quantidades pequenas dos antígenos que se deseja combater nesses animais. O sistema imune destes entra em ação produzindo anticorpos. O soro é extraído do plasma sanguíneo após um período e armazenado para uso, como é o caso de picadas de cobras, onde é usado um soro antiofídico. O soro, portanto, tem um efeito curativo e é uma imunização passiva, uma vez que o organismo recebe os anticorpos já prontos, diferentemente da vacina, que induz a produção desses anticorpos.